Ampliar a compreensão sobre os direitos da pessoa com deficiência. Conscientizar a população sobre os benefícios decorrentes da inclusão social. Hoje, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu convido, na verdade, eu preciso dizer que é com muito prazer. Mais uma vez eu recebo aqui a Priscila Celares, coordenadora do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Maranhão. A Priscila é advogada, já esteve aqui comigo diversas vezes e deixa eu recebê-la aqui até para... Eu tenho medo desse meu carpete aqui, Priscila, porque até eu mesmo, esse carpete já tentou me derrubar umas 2 vezes. Vamos virar assim um pouquinho, me permita ajudar você. Isso, para a gente ficar de frente para a câmera. Você já esteve aqui outras vezes comigo? Bom dia primeiro. Né? Bom dia, Gisael. A gente ainda não almoçou não, né? Ainda não. Eu sempre pergunto aqui no programa, mas a gente saber se é o bom dia ou boa tarde, né? O jeito do maranhense, do nordestino de ser. Sim. A gente já falou aqui nesse programa outras vezes, mas eu não temo repetir. Claro. Nada do que a gente já falou, se a gente se repetir aqui não tem problema, porque eu costumo dizer, Priscila, que enquanto os problemas, as dificuldades, o preconceito, ele persistir, é preciso persistir também a informação, a discussão, nem que a gente seja chato mesmo falando desse assunto, não é verdade? Sim, com certeza. Pois bom não. Dia, então, Gisael, bom dia a todos. Datas comemorativas como essa, como 3 de dezembro, assim como o 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta, enfim, são datas importantes para que a gente possa estar sempre rediscutindo a questão da pessoa com deficiência, falando sobre a pessoa com deficiência, porque, como você disse, o preconceito é muito grande ainda. E o que gera o preconceito é justamente a falta de informação sobre a pessoa com deficiência, né? A identificação dessa pessoa, da sua identidade, principalmente de reconhecer que se trata de uma pessoa, de um cidadão. Eu estava fazendo algumas observações essa semana na cidade, Sim. justamente para trazer aqui para a gente conversar. Eu fico vendo que, às vezes, não é só a questão do poder público, mas de cada cidadão também, a gente não se toca muito. A gente é muito egoísta, né? Então, é verdade. Eu estava vendo, eu passando e fazendo algumas observações. Tem uma faixa de pedestre lá em frente, lá na Coab, quem vai no sentido Coab São Cristóvão, um pouco depois do Pop Center, uma faixa de pedestre que foi modificada. A prefeitura teve cuidado de fazer a sinalização, tá lá e tudo, mas eu observei um detalhezinho. O canteiro central não tem a rampa para passagem, por exemplo, de uma cadeira de rodas. Aí eu venho observando lá no meu bairro, as pessoas constroem degraus na calçada. Sim. Aí eu fico vendo uma calçada quebrada, alguma coisa, e eu convido as pessoas a fazerem o exercício que eu fiz esta semana, justamente para ter essa conversa contigo. Sim. Cara, pra gente que, eu diria assim, normal, entre aspas, vai. Uhum. A gente já tem que desviar desses obstáculos, já tem que conviver com isso. Imagina para vocês que têm algum tipo de deficiência, não é verdade? Sem dúvida. A questão das vias públicas e das calçadas, sem dúvida, é um dos maiores obstáculos que a pessoa com deficiência enfrenta. Porque as vias públicas, que são de responsabilidade do poder público, várias vezes apresentam esse tipo de questão que você colocou. É uma faixa de pedestre que ela termina em frente a um canteiro, ou então ela termina em frente a um poste, e aí a pessoa com cadeira de rodas não consegue subir, o cego não percebe, não desvia, enfim, a gente não tem a sinalização, e da mesma forma acontece nas calçadas, porque os proprietários dos imóveis ainda não sabem que a responsabilidade da calçada é do proprietário do imóvel, e fica aguardando que o município vá adotar alguma providência de conservação, quando na verdade, ou reforma, quando na verdade isso não vai acontecer. Então, cada um deveria ter a preocupação de promover a adequação da sua calçada às normas técnicas que existem, que aí a gente vai observar não só a construção da rampa, mas a sinalização com piso direcional, a sinalização do mobiliário urbano. A gente aqui em São Luís tem aquelas lixeiras, né, que coloca nas portas para acomodar o lixo, né? E aquilo ali é muito perigoso para o cego. Algumas são suspensas, então o cego está usando a bengala embaixo, aí a cabeça vai e bate em cima. Então são uma série de questões que, se a gente começar a observar no nosso dia a dia, facilitariam em muito a vida da pessoa com deficiência, o exercício do direito de ir e vir, né? Aí, por outro lado, a gente tem alguns esforços, é verdade. Sim. Vamos lá, outro dia eu tratava aqui com a coordenadora do... Fernanda, me lembra o nome dela, por favor, do Travessias. Sim, Criciele Muniz. A Criciele, Uhum. a Criciele, obrigado. Nada. Criciele.
Então, e a gente falava exatamente da questão de oferecer oportunidade para as pessoas exercerem sua cidadania, né? Sim. Travessias, o que ele faz? Muito mais do que simplesmente levar a pessoa para um compromisso médio e tal, leva a pessoa para o cinema, para o teatro e tal. Pô, é legal isso, quer dizer, é um esforço que a gente vê por parte da gestão estadual. Sim. Aí vamos lá, tem uma reforma agora nova que estão fazendo no centro da cidade, eu adorei saber que está tudo pensado também para acessibilidade, ou seja, as obras quando elas devem ser planejadas, quando elas vão ser planejadas, elas já devem pensar nisso, para depois não ter que estar fazendo reforma à toa, porque depois de você adaptar, é muito mais difícil do que você já fazer planejado para isso, né? Sem dúvida. E a acessibilidade é exatamente isso, é você já conceber a partir do desenho universal, garantindo acesso para todos, né? E de fato, a gente tem no serviço Travessia algo que foi um diferencial no governo do estado, mas é importante a gente ressaltar que está longe do ideal. A gente precisa que, na verdade, todo o transporte público seja acessível para todos. Não só a pessoa com deficiência, o usuário da cadeira de rodas, mas também o próprio idoso, o obeso, a pessoa que tem uma dificuldade de locomoção. Mas, sem dúvida, o Travessia hoje está servindo para atender enquanto a gente passa por essa adequação do transporte público, né? Mas é importante a gente ter sempre esse olhar, com certeza. E com relação às obras do Centro Histórico, a gente está acreditando que a acessibilidade está sendo contemplada desde o projeto e a gente vai acompanhar, a gente vai fiscalizar para que, de fato, a gente tenha plena condição de transitar por ali com autonomia e segurança. Aí vamos lá, vamos para outra questão, que aí é do que eu falei lá já desde o começo. Tem sempre a questão da gente cobrar o poder público, da gente cobrar a gestão municipal, gestão estadual, nós cobramos leis, tal, não sei o que lá. Aí, imaginemos que numa situação super ideal, o poder público ele consiga fazer tudo. Rampa de acesso, transporte e tal, não sei o que lá. Aí vamos para o comportamento do cidadão. Aí o que eu vejo? O sujeito estaciona a moto, o carro dele em frente à rampa de acesso. Exatamente. Aí o sujeito entra no ônibus, não respeita o lugar reservado. Aí você tem na outra ponta, né, imaginando que você tem uma situação ideal por parte do poder público, você tem na outra ponta a falta de educação, a falta de empatia, a falta de consciência inclusiva das pessoas, na verdade. Sim. Então, é preciso que a gente trabalhe também a questão da educação. O que seria ideal, já a partir da escola, as escolas introduzirem também esse assunto? Sim, as escolas, as famílias, é importante que a gente naturalize desde cedo a pessoa com deficiência enquanto pessoa, enquanto cidadão que está no espaço comum com todos. Então essa questão de não estacionar na vaga reservada é prioritária. O próprio uso dos elevadores em shopping. Eu tenho um filho de 6 anos, aí a gente está no shopping. Se a gente para em frente ao elevador, eu falo para ele, não, a gente não precisa usar o elevador, a gente pode subir de escada, vamos deixar o elevador para quem realmente precisa. E essa consciência inclusiva de garantir para todos a participação no mesmo espaço, ela tem que ser comum. Todo mundo tem que fazer isso, não é só porque eu tenho uma deficiência visual e eu ensino meu filho. Se todas as famílias ensinarem, se a gente tiver também isso reproduzido nas escolas, a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor, uma sociedade inclusiva. A gente tem que aprender a se comportar em relação, por exemplo, a outras questões de machismo, de outros preconceitos. Sim. Tem que naturalizar esse comportamento da criança, porque para a nossa geração é ruim, porque a gente já vem carregado assim com... a gente já é o pau torto, já está torto já, né? Sim. Mas não devemos perder a esperança. Né? Exato, é preciso a gente quebrar paradigmas, Sim, claro. se olhar e reconhecer o erro para poder se consertar. O ruim é a pessoa ficar permanecendo no erro. Isso. Mas o legal é você pegar as crianças e já fazer isso ser natural. Sim. Por isso aquela história que a gente já discutiu aqui uma vez, o lance de ter salas separadas para pessoas com deficiência. Isso. Pô, cara, quer coisa mais segregadora do que isso? Não dá para ser assim. Né? Então, assim, não fica natural até para o meu filho, para uma criança, olhar e dizer, não, pô, é isso aí mesmo, tem as dificuldades e tal, mas... E de aprender a conviver, de ajudar, de respeitar. Tem que botar para conviver junto, né? A convivência com a diversidade promove a naturalização da diferença. Então, hoje existe, inclusive, uma proposta que a gente está temendo muito pela aprovação, que é justamente esse retrocesso de se acabar com a educação inclusiva para se retornar à educação nas classes especiais. E a gente entende isso como um profundo retrocesso, porque justamente vai tirar da convivência
alunos com e alunos sem deficiência. E hoje em dia é tão difícil a gente ver justamente as pessoas adultas implementando política para a pessoa com deficiência. Por quê? Porque não tem esse conhecimento desde o início, né? Então, se desde criança a pessoa começa a conviver com a pessoa com deficiência, começa a compreender a realidade do outro, quando ele for um médico, quando ele for um arquiteto, enfim, seja qual for a profissão que ele for exercer, mais facilmente ele vai ter um olhar que garanta até um melhor atendimento ou prestação de serviço para esse segmento da sociedade, que é um amplo segmento. Priscila, tu me fizeste agora refletir uma coisa aqui interessante, né? Na questão de leis Sim. Para pessoas com deficiência, o que é que nós temos? Nós temos uma maçante, assim, majoritariamente os nossos legisladores, eles não são pessoas com deficiência. Sim. Me fez refletir uma coisa aqui, como seria interessante que se elegessem também mais pessoas com deficiência, exatamente para nesses momentos ter o contraponto na discussão. Sem porque dúvida. às vezes uma coisa dessa é proposta exatamente por quem não procurou ter o mínimo conhecimento, não procurou sequer pesquisar, conversar com essas pessoas para saber, vem cá, é isso que é interessante, e chamar pessoas que entendam, pessoas como você, que fazem parte de um coletivo e tal, para se discutir as coisas. Mas melhor mesmo seria ter pessoas lá dentro. Exatamente. Ou seja, nas assembleias, nas câmaras, na Câmara Federal em Brasília, pessoas que convivem com isso, que sejam deficientes, para poder, nesse momento, fazer o contraponto real, o contraponto rápido, verdadeiro ali. Né? Nós, pessoas com deficiência, temos um lema que é nada sobre nós sem nós, que é exatamente isso. Não tem como uma pessoa saber quais são as dificuldades pelas quais a gente está passando, quais são as nossas necessidades, o que a gente realmente precisa. Então, a gente espera, de fato, alcançar esse momento em que nós teremos a nossa representatividade em todas as esferas legislativas, principalmente, para que a elaboração das leis saia das nossas necessidades, de fato. Mas enquanto isso não acontece, a gente está tentando se preparar para isso e capacitar quem está lá, desde que nos dê ouvido, nos dê condições para isso, para que as leis possam sair sim, contemplando a todos. Pelo menos isso, né? Então, deem ouvidos, chamem para conversar antes de fazer uma bobagem, como um projeto desse aí. É verdade. Ouçam, façam, sei lá, audiências públicas. Isso, é um caminho. Enfim. E fica a dica também, de repente, a Priscila, para nos representar. Deficiência não é um limitador. Eu gosto de falar o teu currículo, sempre que você vem aqui. Você é advogada, né? Especialista. Fala para mim, Priscila. Sou especialista em Direito da Administração Pública e na legislação da pessoa com deficiência, né? Olha aí, tá vendo só? Vocês estão perdendo, viu? Um quadro como esse aqui. Mas, enfim, Priscila, é importante a gente aproveitar mais uma vez este dia para a gente fazer esse tipo de discussão. Quero manter esse diálogo sempre aberto aqui com você. Adoro te receber. Gisele, também. Obrigada. Adoro te receber aqui no programa e espero que você goste também e possa voltar outras vezes para a gente conversar. Se você quiser encerrar aí, pode ficar à vontade. Eu te agradeço pela oportunidade da gente estar falando sobre isso. Eu fico muito feliz com a forma natural com a qual se trata a temática, que é algo que a gente vê muitas vezes os apresentadores tendo dificuldade mesmo de lidarem com o assunto, ficando cheio de dedos. E a tua naturalidade é algo que me deixa bem à vontade também para falar sobre o assunto. E também, assim, eu queria aproveitar o dia de hoje para pedir que as pessoas fizessem uma auto-reflexão, porque eu acho que mais importante do que as políticas públicas e tal é a postura que cada um está tendo para a gente ter, de fato, uma sociedade inclusiva. Então, obrigada aí mais uma vez. Aquilo que eu falei no começo do programa, às vezes a dificuldade maior talvez seja o preconceito. Sim. E, aliás, a partir dele se constroem as outras dificuldades. Exatamente. Né? A maior barreira é a atitudinal, não tem jeito. Não é verdade? Com certeza. Vamos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Tá? Eu vou ficar nessa câmera aqui, você fica aí para alguém te ajudar aqui, para você não tropeçar no meu carpete, pelo amor de Deus. Tá, né?